Bíblia falada e comentada. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago, e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias, com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E, respondendo ele, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará, e, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e, caindo endemoninhado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, e na água, para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando, com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E, tendo partido dali, caminharam pela Galiléia, e não queria que alguém o soubesse. Porque ensinava os seus discípulos, e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e, morto ele, ressuscitará ao 3º dia. Mas eles não entendiam esta palavra, e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se. Por quê? Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe, não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo,
Em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de etafona, e que fosse lançado no mar. E, se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. E, se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas, se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Comentários de Marcos capítulo 9. O que quis dizer Jesus quando afirmou que alguns de seus discípulos veriam o advento do reino? Há várias possibilidades. Possivelmente prediziam sua transfiguração, ressurreição e ascensão, a vinda do Espírito Santo no Pentecostes ou sua segunda vinda. A transfiguração é uma boa possibilidade porque é o acontecimento que segue no relato do texto. Na transfiguração, Pedro, Jacó e João viram a verdadeira identidade e o poder do Jesus como Filho de Deus. Ponto. Não sabemos por que escolheu ao Pedro, Jacó e João para essa extraordinária revelação. Possivelmente eram os melhores preparados para entender e aceitar a grande verdade que lhes revelou. Constituíam o círculo íntimo do grupo dos 12. Estavam entre os que primeiro ouviram o chamado do Jesus, 1:16 a 19. Encabeçavam a lista dos discípulos nos evangelhos. E estiveram presentes em certas sanidades nas que outros se excluíram. Ponto. Jesus levou aos discípulos ao Monte Hermon ou ao Monte Tabor. Frequentemente uma montanha se associava com cercania a Deus e melhor disposição a receber suas palavras. Deus apareceu a Moisés em uma montanha. Ponto. A transfiguração revelou a verdadeira natureza de Cristo como Filho de Deus. A voz de Deus separou ao Jesus do Moisés e Elias apresentando-o como o esperado Messias com a mais completa autoridade divina. Moisés representava a lei e Elias aos profetas. Sua aparição junto ao Jesus simbolizava o cumprimento tanto da lei do Antigo Testamento como das promessas dos profetas. Jesus não era uma reencarnação do Elias nem do Moisés. Não era um dos profetas. Como unigênito Filho de Deus, superava-os em muito a sua autoridade e poder. Muitas vozes tratam de nos dizer como viver e conhecer Deus pessoalmente. Algumas dessas sugestões ajudam, outras, não. Primeiro devemos ouvir o Jesus e logo avaliemos essas vozes à luz da revelação do Jesus. Ponto. Jesus pediu ao Pedro, ao Jacó e ao João que não dissessem nada a respeito do presenciado porque não os compreenderiam até que o ressuscitasse. Então se dariam conta que solo morrendo podia ressuscitar, mostrando seu poder sobre a morte e sua autoridade para ser rei de tudo. Os discípulos não seriam testemunhas poderosas de Deus enquanto não captassem por completo essa verdade. Era natural que os discípulos se sentissem confundidos a respeito da morte e ressurreição do Jesus, pois não podiam ver o futuro. Por outro lado, temos a Bíblia, que é a verdade total revelada por Deus. A Bíblia nos dá o significado completo da morte e ressurreição do Jesus. Não temos, então, desculpa para nossa incredulidade. Ponto. Quando Jesus disse que Elias sem dúvida já tinha vindo, referia-se ao João o Batista, quem desempenhou o que Elias profetizou. Ponto. Aos discípulos foi difícil entender que seu Messias teria que sofrer. Quando os judeus estudavam as profecias do Antigo Testamento esperavam que o Messias seria um grande rei, como Davi, que esmagaria ao inimigo, Roma. Sua visão se limitava a seu tempo e experiência. Não conseguiam captar que os valores do reino eterno de Deus eram diferentes aos valores do mundo. Queriam alívio para seus problemas, mas a liberação do pecado é mais importante que a do sofrimento físico e da opressão política. Nossa compreensão e apreciação do Jesus deve ir além do que pode fazer por nós aqui e agora. Porque os discípulos não puderam jogar fora o demônio. Lemos que saíram em missão às aldeias e jogavam fora demônios. Possivelmente receberam uma autoridade especial solo para essa viagem, ou talvez sua fé decaiu.
Marcos conta esta história para mostrar que a batalha com Satanás é difícil e crescente em conflitos. A vitória sobre o pecado e a tentação vem através da fé no Jesus Cristo, não mediante nosso esforço. Ponto. Estas palavras do Jesus não significam que podemos obter automaticamente algo que desejamos se pensarmos em forma positiva. O diz que algo é possível com fé porque nada é muito difícil para Deus. Não podemos obter por arte de magia cada coisa que pedimos em oração, mas com fé, podemos ter algo que necessitamos para lhe servir. Ponto. A atitude de confiar que a Bíblia chama crença ou fé, não é algo que possamos obter sem ajuda. Fé é um dom de Deus. Não importa quanta fé tenhamos, nunca alcançaremos o ponto de autossuficiência. A fé não se armazena como se guarda o dinheiro no banco. Crescer na fé é um processo constante de renovação diária de nossa confiança no Jesus. Ponto. Jesus disse a seus discípulos que teriam que enfrentar situações difíceis que resolveriam unicamente através da oração. A oração é a chave que destrava a fé em nossas vidas. A oração eficaz requer de uma atitude, completa dependência, e uma ação, pedir. A oração demonstra nossa confiança em Deus quando com humildade lhe convidamos a que nos enche de poder. Não há substituto para a oração, sobretudo em circunstâncias que parecem impossíveis. Às vezes Jesus limitava seu ministério público em preparar bem os seus discípulos. Reconhecia a importância de equipá-los para que seguissem adiante quando retornasse ao céu. Toma tempo a aprender. O crescimento espiritual profundo não se consegue em um instante, não importa a qualidade da experiência nem o ensino. Se os discípulos necessitavam periodicamente separar do trabalho para aprender do professor, quanto mais nós precisamos alternar o trabalho com a aprendizagem. Ponto. Ao sair da Cesareia do Filipo, Jesus iniciou seu último percorrido através da região da Galileia. Ponto. Porque os discípulos temiam perguntar ao Jesus a respeito de sua morte. Possivelmente porque os admoestaram a última vez que reagiram ante as palavras do Jesus. Para eles, Jesus estava obcecado com a morte. Mas a verdade era que os discípulos estavam mal orientados, pois não faziam mais que pensar no reino que acreditavam que Jesus fundaria e nas posições que ocupariam no mesmo. Procurava-lhes o que lhes ocorreria se Jesus morria e, por conseguinte, preferiam não falar de suas profecias. Ponto. Aos discípulos os surpreenderam em suas constantes discussões a respeito de lucros pessoais e os ameaçaram a responder à pergunta do Jesus. É sempre doloroso comparar nossos motivos com os de Cristo. Não é mal que os crentes tenham aspirações nem que sejam laboriosos, mas é pecado ter aspirações inapropriadas. O orgulho ou a insegurança podem nos levar a valorar mais a posição ou o prestígio que o serviço. No reino de Deus, tais motivos são destrutivos. Devemos lutar pelo reino de Cristo e não para nosso benefício. Jesus ensinou a seus discípulos a receber aos meninos. Isto foi algo novo em uma sociedade onde os meninos pelo general se tratavam como cidadãos de segunda classe. É importante não só tratar bem aos meninos, a não ser lhes ensinar a respeito do Jesus. A escola dominical para meninos nunca deve considerar-se menos importante que o estudo bíblico dos adultos. Ponto. Mais preocupados com a posição em seu grupo que por liberar aos atormentados pelos demônios, os discípulos sentiram ciúmes de um homem que sanava no nome do Jesus. Hoje em dia, muitas vezes fazemos o mesmo ao não participar de causas dignas porque 1. Não são membros de nossa denominação, 2. Não se relacionam com a classe de gente com a que nos sentiríamos bem, 3. Não fazem as coisas como nós as faríamos, 4. Nossos esforços não recebem suficiente reconhecimento. A boa teologia é importante, mas isso nunca será desculpa para evitar ajudar aos que padecem necessidade. Ponto. Jesus não diz que ser indiferente ou neutro em relação ao é tão bom como nos entregar ao. Como explicou em que não é comigo, contra mim é. Não obstante, seus seguidores não se pareceriam nem pertenceriam ao mesmo grupo. A gente que está do mesmo lado que Jesus possui a mesma meta de edificar o reino de Deus e não deveria permitir que suas diferenças interfiram em alcançar a meta. Jesus ensinou que gente muito diversa ele seguiria e faria obras em seu nome. Todos os que têm fé em Cristo estão em condições de cooperar. A gente não tem que ser igual a nós para seguir ao Jesus. Insígnia que nossa preocupação por outros é a medida de nossa grandeza. Aos olhos do Jesus, quem quer que receba um menino recebe ao Jesus. Dar um copo de água a alguém em necessidade é o mesmo que dar uma oferenda a Deus. Por contraste,
Causar machuco a outros ou não nos interessar em outros é pecado. É possível que os descuidados e egoístas obtenham um grau de grandeza aos olhos do mundo, mas a grandeza permanente solo se mede pelas normas de Deus. O que usamos como medida de grandeza, realização pessoal ou serviço desinteressado. Ponto. Esta advertência contra causar machuco aos ictus na fé se aplica tanto ao que fazemos pessoalmente como professores e exemplos como ao que permitimos em nosso companheirismo cristão. Nossos pensamentos e ações devem motivá-los o amor e devemos ser cuidadosos quando de julgar a outros se trata. Entretanto, temos o dever de enfrentar os pecados flagrantes na igreja. Ponto. Jesus usou uma linguagem bastante forte para ilustrar a importância de tirar o pecado de nossas vidas. A disciplina que dói é necessária nos verdadeiros seguidores. Ceder a uma relação, trabalho ou hábito contrário à vontade de Deus pudesse ser tão doloroso como cortar uma mão. Nossa meta máxima, entretanto, vale todo o sacrifício. Cristo é mais importante que qualquer perda. Nada deve interpor-se no caminho da fé. Devemos ser desumanos em remover o pecado de nossas vidas para evitar sofrer por toda a eternidade. Façamos nossa decisão de uma perspectiva eterna. Com estas estranhas palavras, Jesus quis assinalar as consequências sérias e eternas do pecado. Para os judeus, vermes e fogo representavam os dores internos e externos. O que seria pior? Ponto. Jesus usou o sal para ilustrar 3 qualidades que devem achar-se na vida de seu povo. 1. Deveríamos recordar sempre a fidelidade de Deus. O sal se usava nos sacrifícios para recordar o pacto de Deus com seu povo. 2. Deveríamos ser eficazes em amadurecer o mundo em que vivemos, assim como o sal é em dar sabor à comida. 3. Deveríamos neutralizar a moral decadente da sociedade, assim como o sal preserva os mantimentos da decomposição. Quando perdemos o desejo de dar sabor à terra com o amor e a mensagem de Deus, voltamos-nos imprestáveis para Ele. A Bíblia falada e comentada.